Olá, pessoal, tudo bom? Vamos agora começar então a nossa aula. Estou pré-gravando aqui a aula que vai ao ar mais tarde, tá certo? No YouTube para vocês. E hoje nós estamos na nossa terceira aula de hermenêutica jurídica. Como eu falei para vocês, na segunda etapa nós estaremos estudando hermenêutica jurídica contemporânea. Então, nós iniciamos o estudo a partir dos grandes pensadores do positivismo jurídico para que a gente pudesse chegar realmente às ideias de hermenêutica jurídica de interpretação do direito no nosso século. Hoje nós vamos estudar um autor muito importante, que é o Ronald Dworkin, especialmente porque pelas ideias dele nós conseguimos chegar a nós começamos a debater algumas questões relativas ao processo de interpretação e à utilização de métodos até mesmo discursivos em relação à interpretação do direito. Antes da gente chegar lá, é interessante dizer que o Ronald Dworkin, ele era um autor americano, e ele basicamente iniciou a sua teoria fazendo uma crítica a um dos autores que nós vimos na semana passada, que foi o Herbert L. Hart. A gente vai agora começar a ver, entender melhor quais foram essas críticas e o porquê que esse autor é tão importante para a hermenêutica jurídica hoje, tá certo? Especialmente nos tribunais. Se vocês observarem, por exemplo, algumas decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, especialmente de alguns ministros especificamente, como Luiz Roberto Barroso, o próprio Gilmar Mendes, vocês vão ver que esse autor é um dos autores mais mencionados por eles, tanto na interpretação quanto realmente nas alternativas de aplicação do direito que são dadas pelo Ronald Dworkin. Vamos lá então, iniciando. O Ronald Dworkin, como eu falei para vocês, esse senhor que vocês estão vendo aí na foto, e como sempre, no início da nossa aula, dizemos logo os objetivos. Então, basicamente aqui o objetivo é compreender essa teoria de interpretação dele. Isso aqui é um pontinho. A ideia de interpretação do Ronald Dworkin é uma questão dentro de uma teoria, de toda a teoria dele em relação ao direito. É claro que a questão hermenêutica é um ponto muito importante, mas a gente não teria como realmente falar de todo o pensamento do Dworkin em uma aula apenas. Vamos entender a diferenciação que ele faz entre regras e princípios, e vamos entender essa teoria dele, que é a teoria do direito, da interpretação do direito como integridade. Vocês lembram da ideia que eu passei para vocês anteriormente, de integração do direito? Não tem nada a ver com o pensamento dele ainda. Então, não é que ele entenda, por exemplo, que a gente vai utilizar os métodos integrativos do direito para interpretar as normas jurídicas. Não. A ideia dele, na verdade, é de integridade, é uma compreensão realmente do sistema jurídico, ou melhor, do sistema social como um todo, para a interpretação do direito. Mas, sem nos adiantarmos, vamos devagarzinho para compreendermos todos os pontos a respeito desse autor. O Ronald Dworkin, na verdade, ele acabou sendo, vamos dizer assim, acabou sendo motivado a escrever em virtude de um conceito de Hart, que nós vimos na aula passada, a ideia de Hart de que os juízes poderiam criar o direito ao fazer a interpretação e aplicação do direito. Então, nós vimos na aula passada que o Hart entendia que, em alguns casos, o juiz deveria utilizar as regras, deveria utilizar a norma jurídica positivada, mas ele teria um espaço ali onde ele poderia adequar aquela norma ao caso concreto e criar o direito, seria um processo de criação do direito. O Ronald Dworkin acha que esse princípio está errado, a gente não deveria fazer isso quando a gente utiliza, porque aí nós fugiríamos exatamente da ideia de um padrão. O direito tem que ser um padrão. Se você entra com um caso no Poder Judiciário, por exemplo, com uma ação no Poder Judiciário, você entra com aquela ação com a esperança de ganhar porque você acha que você tem um direito. E quem é que te diz que você tem um direito? É porque você analisou, você estudou, você viu que as normas jurídicas apontam que você tem um direito. Existe um padrão que você está perseguindo. Se o juiz pode criar o direito, você acaba abrindo um espaço aí, onde o juiz pode decidir do jeito que ele quiser. E isso, na verdade, gera uma sensação de insegurança jurídica muito grande. É isso que o Ronald Dworkin vem dizer. Então, esse modelo não funcionaria na prática, especialmente quando eu estou falando de casos difíceis. Então, as pessoas precisam ter, e o direito precisa ser entendido dentro da sua integridade. Ou seja, o direito tem que ter um padrão. Não dá para criar o direito a cada caso concreto. Então, essa seria a crítica. Não estou dizendo que é certo e errado, estou apontando a crítica do Dworkin a respeito desse pensamento do Hart, tá certo? Então,
na verdade, o que o Ronald Dworkin propõe é o seguinte: não haveria uma criação do direito, a palavra é muito forte. Haveria uma construção do direito através dos princípios. Esses princípios é que são a parte móvel, vamos dizer assim, na verdade. Mas o juiz ele tem sempre que ser orientado por um princípio. Então, não são simplesmente as regras que determinam como é que a lei vai ser aplicada, como é que o direito vai ser aplicado. Mas existem também os princípios jurídicos, e alguns princípios são mais importantes do que outros. Mas é necessário que se saiba quais são esses princípios, quais são os princípios respeitados por toda a sociedade. Ou seja, essa formulação de princípios e regras, eles vão formar o direito, e é importante que esses princípios sejam respeitados e aceitos por toda a sociedade, por toda a comunidade social. No momento em que o juiz vai aplicar o direito, ele tem que levar em consideração tanto as regras quanto os princípios daquela sociedade. E, obviamente, princípios gerais do direito. Eu estou falando de princípios como um todo. O Ronald Dworkin chega até a colocar as questões políticas. Então, quando eu falo, por exemplo, de diretrizes políticas, elas também devem servir como fonte e inspiração para o juiz poder interpretar um caso. Então, isso é muito utilizado, eu já vou adiantando para vocês, a teoria do Ronald Dworkin é muito utilizada quando a gente vai interpretar, por exemplo, a interferência do Poder Judiciário em políticas públicas, ou então a interferência do Poder Judiciário quando ele vai decidir ações do Executivo, como, por exemplo, quando, digamos que o Poder Judiciário intervém na nomeação de para um determinado cargo, de um determinado órgão ligado ao Poder Executivo. Então, a nomeação depende do executivo, seja do presidente da República, do governador. Por que o Poder Judiciário poderia ser chamado a intervir no caso como esse? Porque existem princípios do direito que precisam ser respeitados. E se houver uma simples ameaça a qualquer um desses princípios, o juiz ou o Poder Judiciário pode vir a ser chamado a intervir. Então, na verdade, é diversos conteúdos no mesmo ponto. O juiz ele não tem poder discricionário para criar o direito. As suas decisões elas sempre serão fundamentadas, seja em regras, seja em princípios, seja em diretrizes políticas, para a decisão daquele caso. Como é que a gente escolhe entre uma e outra? Como é que você faz esse julgamento entre um caso e outro? Né? Como eu falei para você, as decisões do Ronald Dworkin, aliás, a teoria do direito como integração dentro da teoria do Ronald Dworkin é muito utilizada em tribunais, então nas cortes constitucionais, no STF, a própria Suprema Corte americana, ele era americano, porque realmente ela permite, ou melhor, ela abre a possibilidade de que você dialogue com princípios e você possa dar soluções para casos difíceis, para casos que não é muito fácil de responder, simplesmente utilizando regras ou normas jurídicas. O Dworkin estabelece, então, essa teoria, uma teoria alternativa, baseada nesse princípio da integridade. Por que a gente fala de integridade? No sentido de você entender o sistema jurídico, obviamente, como um sistema, mas um sistema integrado por diversas alternativas de decisão judicial. Então, eu tenho as regras, mas eu tenho os princípios e, ao mesmo tempo, também eu tenho as diretrizes políticas daquela comunidade. E o Poder Judiciário não está isento disso. Então, decidir casos judiciais, obviamente, também leva a decisões políticas, também leva a seguir diretrizes políticas. No caso da nossa Constituição Federal de 88, as próprias diretrizes políticas da nossa nação, os fundamentos da nossa República, estão dispostos lá no artigo 3º da Constituição. E também devem ser levados em consideração quando o STF, por exemplo, vai dar uma decisão, seja a respeito de uma política pública, seja a respeito de uma nomeação, o que quer que seja. Então, tudo isso deve ser respeitado, e isso é basicamente integrar o direito para realmente produzir uma argumentação, produzir uma decisão que seja mais próxima possível da justiça, né? E aí vem uma grande pergunta, né? Como é que você pode ter direito ao reconhecimento judicial de uma prerrogativa
Como é que a gente sabe que um determinado princípio, uma determinada regra teria essa prerrogativa? Aqui ele basicamente vai se concentrar na questão dos princípios. Usar princípios no direito não é uma coisa tão simples. Quando a gente falou, por exemplo, dos princípios gerais do direito, lá da hermenêutica jurídica clássica, que vocês viram na primeira etapa, a gente vê que alguns princípios gerais do direito são muito simples, não existe muita coisa em relação não existe muito que se decidir em relação àquilo. Mas nós não estamos falando dos princípios gerais do direito, do ordenamento jurídico, que são princípios desenvolvidos no século passado. Então, quando a gente fala de alguns direitos que se transformaram meio que em princípios. Fala, por exemplo, de um princípio relativo à liberdade religiosa, ou de um princípio relativo, por exemplo, ao direito à liberdade de expressão, à liberdade de crença, à liberdade de ir e vir. Isso é um direito, também é uma regra, mas existe um princípio por trás, que é como se fosse, o que a gente diz, né? Seria como se fosse assim, o espírito da lei. Quando eu digo, por exemplo, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, o indivíduo não tem casa, ele mora dentro de um carro. Não, mas a lei diz que é a casa. Tá, mas qual é o espírito da lei? Qual é, na verdade, o princípio que fundamenta aquela regra? A ideia de você proteger a privacidade do indivíduo. Não importa se ele mora numa casa ou se ele mora sei lá, num barraco de palafite. A ideia é proteger o espírito da lei. O princípio que move aquela lei é proteger a privacidade daquele indivíduo. Então, é isso que fundamenta. A nossa Constituição ela tem muitos princípios que a fundamentam. São princípios que estão ali, são permanentes dentro das normas. Assim como as diretrizes políticas também expressas dentro da Constituição. E a gente entra com um problema que nós falamos na aula passada, a respeito da limitação da linguagem. A linguagem, ela limita a regra. A linguagem, nesse caso, por exemplo, a casa é asilo inviolável do indivíduo. A linguagem ali não foi colocada da maneira mais perfeita, vamos dizer assim. Nós poderia colocar a casa ou qualquer coisa que sirva de casa da pessoa é asilo inviolável do indivíduo. Houve uma limitação linguística. Mas o espírito da norma não pode ser limitado por aqui. O princípio fundante não tem como ser limitado pela linguagem, porque você entende qual é a ideia. Então, é isso que deve movimentar a interpretação e a aplicação do direito, nesse caso. Então, como é que eu vou reconhecer quais são os princípios que estão ali dentro daquela norma, que fundamentam, que devem fundamentar as decisões jurídicas, né? A integridade que o Ronald Dworkin está propondo aqui, ela pressupõe uma ideia de equidade. A palavra aqui não é muito boa, porque quando a gente pensa em equidade, a gente pensa assim, em igualdade. Só que, na verdade, a equidade no inglês, né, que é a palavra utilizada, que é a língua do Dworkin, a língua mãe do Dworkin, é fairness, que é como se fosse assim, uma ideia de justiça, de proporcionalidade. Então, de você utilizar, acho que a palavra mais próxima no direito brasileiro seria você utilizar a ideia de ponderação dentro da escolha de normas, de regras e princípios. Então, você pode ter diversos princípios que se adequam, ou melhor, que fundamentam aquelas regras jurídicas que você quer. Quando você analisa aqueles princípios, você pondera qual é o princípio que melhor se adequa. Ou então, como é que eles podem ser aplicados todos ao mesmo tempo. E aí, isso comporia a equidade, tá? A justiça, você tentar ponderar sobre o que seria justo para aquele caso, especificamente. E aí você tem que compreender muito bem, é uma palavra que é uma frase do Ronald Dworkin, né? Você tem que compreender as regras do jogo. Tem que saber quais são os princípios que estão ali em jogo. E saber que esses princípios todos são aceitos pela comunidade, por aquela comunidade como um todo. Então, todos nós no Brasil a gente tem um processo histórico meio diferente, né? Mas, por exemplo, nos países de língua inglesa, nos Estados Unidos, o princípio que é venerado é o princípio da liberdade. O princípio venerado nos Estados Unidos é o princípio da liberdade. Me mate, mas não me tire a liberdade. É basicamente o lema dos americanos. Então, o princípio da liberdade, ou seja, de você não poder limitar as ações de uma pessoa, de você não ter o direito de se intrometer realmente na liberdade de escolha de uma pessoa,
Ele é um princípio tomado como um verdadeiro bastião social. E é um princípio aceito por toda a sociedade. E, obviamente, sempre será levantado em todas as questões judiciais enviadas para a Suprema Corte. Então, se você tiver a pequena possibilidade de que a sua liberdade esteja sendo limitada, esteja sendo cerceada, você imediatamente vai ingressar com a ação contra aquele agressor, contra aquele ato que está violando a sua liberdade. Mas naquele país existe uma história em relação à defesa da liberdade e tudo mais. No Brasil, muitos dos nossos direitos fundamentais, eles acabaram sendo concedidos. Então, muitas vezes a população não tem uma, vamos dizer assim, uma necessidade, um determinado apego. Eu acredito que aos poucos isso vai crescendo. A gente tem um crescente aí de análise, de pensamento, de determinação de quais seriam os princípios jurídicos importantes. Então, eu vejo com otimismo. Mas, nesse caso, se você sabe que um determinado princípio é compreendido, aceito e defendido por toda a comunidade, ele faz parte da regra do jogo. Dentro do direito brasileiro, a gente poderia considerar os princípios dispostos no artigo 5º da Constituição Federal. Ali nós temos as regras do jogo. Você pode criar normas contanto que elas respeitem essas regras que estão aqui dispostas no artigo 5º. Você pode pensar em princípios, mas esses princípios, eles decorrem, ou melhor, eles fundamentam esse pensamento. É muito interessante porque o artigo 5º da nossa Constituição traz diversos princípios jurídicos, diversos, muitos. O próprio princípio da liberdade de expressão, do direito de resposta, da liberdade de crença e consciência, da liberdade de culto, tudo disposto no artigo 5º da Constituição como se fosse uma regra, mas também há ali um princípio. Muitas vezes a gente confunde um pouco as duas coisas. Então, a ideia de que você tem, por exemplo, direito à liberdade de expressão, não é simplesmente porque a Constituição diz, é porque é um princípio geral de qualquer sociedade democrática. A Constituição é positiva, mas o princípio, na verdade, ele existe para além e apesar do direito positivo. Então, é isso que deve ser analisado. E quando uma sociedade compreende quais são os seus princípios, quais são os direitos que existem, para além do direito positivo, ela compreende as regras do jogo. Ou seja, ela sabe exatamente que princípios que vão nortear as decisões jurídicas, as relações entre as pessoas, porque esses direitos, esses princípios jurídicos são as regras daquela sociedade. E aí eu peguei um texto aqui, na verdade, que é o próprio livro dele, Levando os Direitos a Sério. É nesse livro, e em outro livro, O Império do Direito, que ele vai falar a respeito da sua teoria de interpretação. Vai falar dos aguilhões semânticos e tudo mais. Nesse livro, Levando os Direitos a Sério, ele vai basicamente explicar como é que poderia resolver questões difíceis, ou melhor, casos difíceis dentro do direito. Desse modo que o governo tem uma só voz e age de modo coerente e fundamentado em princípios com todos os seus cidadãos, para estender a cada um os padrões fundamentais de justiça e de equidade, proporcionalidade e razoabilidade que usa para alguns. Então, é necessário que o governo ele esteja intimamente conectado com essas regras do jogo, com esses princípios de justiça, com os princípios do direito, que normalmente aqui, obviamente, são as regras para aquela sociedade. A integridade, então, ela constituiria que a preocupação, fica muito clara a preocupação do Dworkin com as decisões políticas, porque ele começava a perceber que a Suprema Corte ela ia começar a interferir nas políticas públicas dos Estados Unidos. Então, quando ele escreveu, por exemplo, suas obras, os Estados Unidos vivia um problema muito sério em relação aos direitos civis. Por exemplo, como é que os negros eram proibidos de estudar nas mesmas escolas que os brancos, isso até a década de 60 nos Estados Unidos. E muitas ações começavam a chegar à Suprema Corte americana para decidir se isso poderia acontecer ou não, se isso era justo ou não. E muitos juristas defendiam que não, a segregação deveria continuar, e se construiu realmente uma interpretação das normas jurídicas, no sentido de que se existe igualdade, é necessário conceder igualdade a todas as pessoas, e na verdade não a igualdade, mas a não discriminação. Para além da igualdade de você não poder discriminar, uma coisa é você considerar todo
todo mundo como igual, teoricamente. Outra coisa é você ser proibido de discriminar uma pessoa na prática, né? Realmente a ideia. Você é obrigado que todo mundo é igual, eu posso até dizer isso, mas se você não tem nenhum dito que diz, nenhuma regra jurídica que diz que você não pode discriminar uma pessoa, você vai criar meios para discriminá-la, para fazer acepção de pessoas. Era basicamente isso que acontecia dentro dos Estados Unidos. Então era necessário entender o quê? O direito, as decisões jurídicas, se elas valem para uma pessoa, elas devem valer para todos dentro daquela sociedade. Parece óbvio, né? Mas não estava bem óbvio nos Estados Unidos na década de 60. Então, era necessário construir uma hermenêutica que explicasse isso. Ou seja, os negros eram vistos como diferentes da população branca. Então, eles não poderiam estudar nas mesmas salas. Uma teoria biológica de que, por serem de uma cor diferente, eles teriam seriam pessoas com mais propensas a determinadas doenças e por aí vai. Então, por isso haveria ali a discriminação entre os... E isso é defendido de uma maneira, assim, impressionante dentro daquele país. Então, foi necessário realmente você começar a compreender que não, os princípios de justiça, de igualdade, se eles valem, eles devem valer para todos. Pode haver dois padrões morais dentro de uma sociedade, onde eu quero, por exemplo, justiça e proporcionalidade para todo mundo que tem a mesma cor que eu. Não, eu quero justiça e proporcionalidade para todo mundo, independentemente de que tipo de cor. Então, um outro princípio aí, que não é simplesmente o princípio da igualdade, é o princípio da não discriminação, de você não discriminar ninguém dentro daquela sociedade. O Dworkin ainda vai dividir a integridade, ou a ideia de integridade, em dois princípios. Então, seria o princípio da integridade na legislação e da integridade no julgamento. Ou seja, integridade na legislação, que seria mais ou menos que você pedisse às pessoas que estão ali construindo o direito que elas respeitassem os princípios daquela sociedade ao criar a legislação, para manter a integridade do direito. Ou seja, você vê o direito como uma coisa íntegra, uma coisa que tem que ser inteira, uma coisa que não pode ter falhas, digamos assim. Então, você fala, por exemplo, que uma pessoa é íntegra, você está vendo que uma pessoa ali é inteira, ela é honesta em tudo que ela faz, é uma pessoa realmente confiável. Da mesma maneira, se o direito é íntegro, ele é confiável. Você sabe exatamente quais são os padrões que você pode esperar daquele direito, porque existe integridade, o que está dito. E para que isso seja mantido, é necessário que a legislação a ser criada mantenha e respeite a integridade do direito. Então, basicamente, era isso que o Ronald Dworkin queria. O segundo aspecto é a questão da integridade no julgamento, ou seja, a integridade na aplicação do direito. Quando está diante de um caso concreto, o juiz ele não vai criar um direito, tá certo? A ideia, na verdade, é que ele responda àquele caso concreto, tentando manter a integridade do sistema jurídico como um todo. Então, ele vai decidir utilizando, em base na sua decisão, nas regras, nos princípios, nas diretrizes políticas, mas ele vai tentar realmente dar uma solução que mantenha, que respeite a integridade do direito, que respeite a segurança jurídica. Então, basicamente, é essa a ideia do Ronald Dworkin. Uma outra coisa muito importante, um outro aspecto, é que a integridade jurisdicional, ela vai permitir, ou melhor, ela vai estimular a questão da integridade política. Ou seja, à medida em realmente que você respeita determinados princípios, você sedimenta uma conduta política naquela sociedade. Então, o respeito, por exemplo, à ampla defesa e o contraditório. O respeito à integridade e à equidade nos processos judiciais. O respeito à proporcionalidade dentro dos processos judiciais. Tudo isso vai sedimentando realmente, vai personificando, tá certo? Uma integridade política dentro da comunidade. As pessoas começam a perceber, aquela comunidade começa a perceber quais são os princípios que são importantes. E o Poder Judiciário tem esse poder, pode fazer isso. A interpretação jurisdicional, ela sedimenta de forma que, de tantas decisões que ela dá, respeitando a integridade, respeitando determinados princípios, ela vai sedimentando uma integridade política dentro daquela sociedade, a ponto de as pessoas entenderem, começarem a compreender realmente como é que funcionam as regras do jogo.
E poderia até falar que no Brasil já se tem mais ou menos essa ideia, né? As pessoas hoje em dia estão mais atentas às questões jurídicas, mais atentas às decisões do Supremo Tribunal Federal, e elas começam a entender melhor como é que funcionam as regras do jogo, como é que esses princípios vão sendo colocados, como é que esses princípios vão sendo mantidos. Então, de que esses princípios são importantes. E aí essas pessoas vão começando a compreender realmente quais são os princípios mais importantes e como é que eles devem ser respeitados, como é que eles se encaixam nas diversas situações sociais. A comunidade como um todo, e não apenas as autoridades individualmente consideradas, devem atuar de acordo com os princípios. Vamos falar mais adiante, o Dworkin ele faz essa separação, tenta ter o direito como integridade, de colocar realmente regras, princípios, diretrizes políticas. Ele faz uma diferenciação muito clara entre regras e princípios. Uma regra ela pode ser afastada de um caso, quando essa regra não é considerada válida. Mas os princípios, uma regra é válida ou essa regra não é válida. Mas os princípios eles não têm como ser afastados. Se um princípio se refere a um determinado caso, ele vai influenciar a decisão para mais ou para menos. Vai influenciar muito ou vai influenciar pouco, mas ele vai influenciar a decisão. Porque ele é um princípio, ele é um indicativo de uma justiça superior, de algo que precisa ser respeitado, e que se não for respeitado, coloca em jogo basicamente todo o edifício de normas e princípios daquela sociedade, toda a regra do jogo daquela sociedade. Se eu desrespeito um princípio, eu desrespeito basicamente todo aquele ordenamento jurídico. Então, eu não tenho como afastar, eu tenho como diminuir ou aumentar a influência de um determinado princípio, mas eu não tenho como afastá-lo totalmente de um caso. Por isso, os princípios poderiam ser entendidos como importantes que as regras. E aí, diante do caso, para vocês, o que o aplicador de direito vai ter? Ele vai ter princípios, ele vai ter regras, ele pode é porque o Dworkin ele tem uma preocupação muito grande em relação às decisões políticas que podem vir a ser dadas pelo Poder Judiciário. Quando o Poder Judiciário interfere no Executivo, interfere no Legislativo, ou decide como é que o Executivo vai gastar dinheiro, por exemplo, ele está dando uma decisão política. Porque o judiciário não foi eleito pelas pessoas, nenhum dos juízes do Supremo Tribunal Federal foi eleito pelas pessoas. Então, quando ele intervém no poder executivo, no poder legislativo, ele está interferindo exatamente no poder daquelas pessoas que são os representantes do povo. Então, mesmo que você não goste de um determinado deputado federal, uma deputada, uma senadora, aquela pessoa está ali, ela representa, ela tem pelo menos ali uns 50 mil votos, ela representa uma parcela da população. Isso ela representa, ela está ali, ela é legitimada para estar ali, dando voz a essa quantidade de pessoas. Então, isso pode ser colocado em relação ao legislativo e em relação ao executivo, mas não pode se dizer o mesmo do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é votado, ele não é um poder que representa, de fato, uma parcela ou dar voz a uma parcela da população. Não é papel dele. Então, isso é muito espinhoso. E mesmo que o Poder Judiciário faça isso, ele deve seguir diretrizes políticas. Ele deve seguir diretrizes claras daquela sociedade, quais são os objetivos políticos daquela sociedade, para que essa intervenção ela possa realmente, ou melhor, não ser tão traumática, mas possa produzir realmente resultados que sejam favoráveis para aquelas pessoas, e não transformar realmente por exemplo, né, uma coisa que não o Ronald Dworkin, mas um outro autor chamado Robert Down vai falar que é a questão da juristocracia, de você, por exemplo, ter um poder que não é eleito, determinando realmente como é que as políticas públicas vão ser aplicadas, como é que o poder executivo e o poder legislativo devem se portar. Isso não é nada democrático, não é isso que deve acontecer. O que que e aí vamos fazer a diferenciação, né? No caso do Dworkin, quando ele fala de política, tá certo? Ele fala exatamente daquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado. Então, se você olhar lá o artigo 3º da nossa Constituição Federal, você vai ver ali alguns fundamentos, alguns objetivos da nossa República. Então, você vai ver lá a construção de uma cidade livre, solidária, por aí vai. Então, esses objetivos, eles devem ser buscados pela nossa sociedade.
E isso deve ser levado em consideração quando o Poder Judiciário está julgando. Quais são os objetivos dessa República? Quais são os objetivos realmente dessas políticas públicas? Como é que nós vamos respeitar? Como é que nós vamos dar uma solução que maximize os resultados, buscando esse objetivo? No caso dos princípios, o Ronald Dworkin define princípio como um padrão que deve ser observado, não porque ele vai promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social, mas porque é uma exigência de justiça. Então, o princípio, na verdade, ele é respeitado porque ele é uma exigência de justiça. Por isso que ele não pode ser afastado de um caso. Ele vai influenciar mais ou menos, mas ele não pode ser afastado de uma solução jurídica. Ele deve, pelo menos, ser mencionado, mas afastado não, porque ele é uma exigência da própria justiça, do próprio conceito de razoabilidade. E existe a diferença, obviamente, aí entre princípios jurídicos e regras jurídicas, né? Para o Dworkin é uma diferença lógica, ou seja, os dois vão apontar para decisões particulares, mas a natureza das regras é diferente. Quando você fala, por exemplo, de regras jurídicas, elas são aplicadas, segundo o Dworkin, na forma do tudo ou nada. Ou essa regra vale, ela não vale para aquele caso. Ou então é válida, ela provavelmente não cumpriu os padrões de formação e promulgação da norma, então ela é inválida. Então ela está se chocando com a Constituição Federal. E aí, nesse caso, ela deve ser afastada. Ou então a regra no caso, ela é válida, mas ela não se aplica àquele caso. E aí, nesse caso, ela deve ser afastada. É isso que o Dworkin quer dizer com uma aplicação no tudo ou nada. Ou você aplica ou você não aplica. Ou a regra vale para aquele caso, ou a regra não vale para aquele caso. Ou a regra é válida, obedeceu todos os padrões, mas ou ela é inválida, porque ela de alguma maneira confronta a Constituição ou confronta alguma legislação hierarquicamente superior. E aí, nesse caso, você tem que afastar. Então, as regras você pode afastar de uma decisão. Você pode excluir uma regra de uma determinada decisão jurídica, mas um princípio não. Um princípio, como ele é uma própria exigência de justiça, você deve mencionar nas decisões judiciais, sempre. Se vai enunciar uma razão que nos conduzir a um argumento em determinada direção, ainda que existam outros princípios. Eu posso ter diversos princípios regendo um determinado caso. E, na verdade, eu não vou excluir nenhum nem outro, eu vou tentar encontrar realmente o caminho de decisão para aquele caso, fazendo a ponderação entre todos os princípios, que eu possa chegar realmente a uma decisão justa. Não tenho como excluir os outros, porque todos eles implicam uma decisão de justiça. Então, por exemplo, se eu fosse aí ponderar, sei lá, liberdade de expressão e direito de resposta. Você tem liberdade de expressão, você tem todo o direito de dizer aquilo que você pensa. Mas se você faz isso constrangendo uma pessoa ou dizendo mentiras a respeito de uma pessoa, você abre aquela pessoa o direito de resposta, obviamente. Se a pessoa se sentiu ofendida ou sofreu algum dano em virtude daquilo que você disse, existe um direito que foi prejudicado, e que enseja uma indenização. Você vai ter que, essa pessoa tem direito à resposta, ela tem direito de se defender. Então você tem ali dois princípios muito claros. Você tem um princípio, direito à liberdade de expressão, mas você também tem um direito de resposta, e você tem que arcar também com aquilo que você diz. Nenhum desses princípios, mesmo que, por exemplo, eu desse ganho de causa para a pessoa que foi ofendida, isso não significa que o princípio da liberdade de expressão foi excluído. Só que nesse caso, na ponderação entre esses dois princípios, eu percebo que existe um dano que precisa ser remediado, que precisa ser indenizado. E aí, nesse caso, eu considero a liberdade de expressão uma coisa importante, mas esse dano precisa ser reparado. Então, na verdade, eu não excluo os dois princípios, eu pondero entre eles dois para chegar realmente a uma decisão que seja mais adequada. Se o princípio for relevante, ele deverá ser levado em conta pelas autoridades públicas como razão a nos inclinar para uma determinada direção. É uma coisa muito interessante. O Dworkin, ele diz, todos os princípios devem ser levados em consideração, mas há princípios que são mais importantes do que outros, em determinados casos. Então, em alguns casos, a liberdade de expressão vai ser mais importante do que o seu direito de resposta, por exemplo. No caso, por exemplo, quando você fala do direito
a liberdade de exercício do jornalismo, por exemplo. O jornalista, ele traz uma informação, por exemplo, pública a respeito de uma autoridade. Existe ali, mas a autoridade em si, ela tem direito à privacidade, mas aquela informação é de relevância pública, ela interessa a toda a sociedade. Então, existe ali um princípio que coloca, na verdade, um direito de uma sociedade inteira e o direito de uma pessoa que representa um cargo público. Então, é de interesse daquela sociedade como um todo saber aquela informação. Então, nesse caso, você vai ter aí a sobreposição de um determinado princípio, porque nesse caso específico, em relação à autoridade pública, aquele princípio é mais importante que outro. Não estou dizendo que eu concordo, estou falando que esse posicionamento do Ronald Dworkin. Então, nesse caso, aquele princípio é mais importante em relação àquela pessoa. Se fosse uma comum, não seria tão importante. Se duas regras entram em conflito, uma delas não pode ser válida, foi o que eu acabei de explicar para vocês. Então, nesse caso, você não tem como aplicar o tempo, uma delas vai ser afastada, a outra vai ser aplicada naquele caso. Então, se há choque entre aquelas duas regras, necessariamente uma delas não é válida ou não é válida para aquele caso, especificamente. Ao aceitarmos, então, que um princípio é obrigatório para os juízes, de forma que o magistrado não adotá-lo incorrerá em um erro, uma vez que se for adequada a sua aplicação a um caso concreto, não será possível abandoná-lo ante a ausência de todo ou qualquer tipo de discricionariedade judicial. Eu acho que aqui a gente chega num ponto muito importante, um ponto crucial, digamos assim, da teoria do Dworkin. Porque qual foi a crítica que ele fez ao Hart lá no início? A crítica do Dworkin se baseava no sentido de quando Hart diz que ao juiz existiria um poder discricionário de criar o direito, de dizer como é que o direito seria aplicado, o Ronald Dworkin diz que não. O juiz não deve ter esse poder discricionário de criar o direito. O juiz ele deve estar preso dentro de concepções relativas a regras, relativas a princípios e relativas a diretrizes políticas. Esse é o campo de decisão do juiz. Ele pode criar o direito, vamos dizer assim, não criar uma palavra que Ronald Dworkin jamais usaria. Ele pode criar o direito, mas na verdade dentro desse espaço vazio, onde ele está ali cercado por princípios, por regras e por diretrizes. E ele vai observar e vai realmente dar a solução para aquele caso que ele está julgando. Então, o que significa, basicamente, eu dizer o seguinte, o juiz, se ele dá uma decisão, ele não pode simplesmente dizer que ponderou de acordo com as razões pessoais dele e resolveu dar aquela decisão. Não. Ele deve ponderar e decidir, observando e mencionando princípios jurídicos, princípios de direito, normas, regras jurídicas e diretrizes políticas. E a parte de diretrizes políticas considero que seja mais complicada. E realmente ele determinar decisões, ou melhor, dar decisões baseadas em fundamentações políticas, quando na verdade muitas vezes o juiz ele não tem a possibilidade de avaliar o impacto político das suas decisões. Então, essa decisão do Ronald Dworkin foi muito citada, por exemplo, quando se fala da aprovação da legalização do aborto nos Estados Unidos. Então, a ideia de que, por exemplo, ali a sobreposição de princípios, você tem o direito à vida, você vai ter ali o direito à igualdade. Só que, desculpe, o direito à vida, o direito à liberdade. Só que ali no caso, a ponderação dos princípios, quando chegou na Suprema Corte, a ideia foi de que, na verdade, a decisão aqui não é a respeito da liberdade ou do direito à vida. Na verdade, a questão aqui é em relação à privacidade. Então, vejam só, a decisão foi dada, na verdade, em relação ao princípio da privacidade das pessoas. Na decisão não é sequer mencionado o direito à vida, seja da criança, seja da mãe. O que é mencionado ali é o direito à privacidade. E baseado no direito à privacidade, a pessoa teria o direito de, dentro da sua casa ou de qualquer maneira, perpetrar o aborto nesse caso. E acabou sendo legalizado nos Estados Unidos. Vejam só, baseado num princípio que, em regra, você não ligaria diretamente a um caso como esse, que seria o princípio da privacidade. E aí, na verdade, se utilizou muito da teoria do Ronald Dworkin,
Ou seja, a gente tem que reduzir isso aqui a um princípio, porque as regras jurídicas não vão permitir que o aborto seja legalizado. Então, vamos buscar aqui o princípio jurídico que poderia permitir que isso acontecesse. E aí, na verdade, se encontrou, digamos assim, a influência do princípio da privacidade, ou seja, de manter realmente a liberdade e a privacidade das pessoas. Mas aí a pergunta, mas André, aí nesse caso o juiz, ele na verdade não teria um campo de discricionariedade considerando qual princípio ele vai utilizar? Se ele vai de alguma maneira ali, vamos dizer assim, determinar o quanto é que um determinado princípio vai influenciar mais do que os outros ou menos do que os outros, existe ali um padrão de ponderação, existe ali um padrão de discricionariedade. Só que para e o Dwork responde isso dizendo o seguinte: existem padrões obrigatórios para o juiz, estruturados nos próprios princípios, né? Que na verdade vão tentar justificar aí, porque não é qualquer princípio que pode ser invocado para justificar uma mudança, por exemplo, de pensamento jurídico, de pensamento judicial. Porque aí dessa maneira você vai conseguir salvar nenhuma regra, né? É necessário que existam alguns princípios com importância e outros sem muita importância. E é preciso que existam princípios mais importantes do que os outros. E aí esse critério, tá certo? Não vai depender das preferências pessoais de um juiz. Ela vai depender, né? Ele não fala isso aqui, não dá para copiar todo o trecho, de fato, mas ela vai depender, na verdade, de padrões determinados pela própria consciência daquela sociedade. Eu acho essa parte a parte mais vaga do pensamento do Dworkin, porque obviamente ele não conseguiria responder isso diretamente, então ele acaba deixando ali uma ponta solta, que de certa forma não desqualifica a teoria dele como um todo, mas fica uma ponta solta. Ou seja, como é que eu decido quais são os princípios jurídicos? Como é que eu decido que, para esse caso, o princípio da privacidade é mais importante que o princípio do direito à vida? Então, nesse caso, de alguma maneira, vai haver ali um campo de discricionariedade do juiz, da forma como o juiz vai decidir aquele determinado caso. E é exatamente contra isso que a hermenêutica jurídica contemporânea tenta criar normas e tenta pensar em formas de não permitir que isso aconteça. Como é que eu maximizo, como é que eu escolho qual é o princípio jurídico que vai ser efetivamente utilizado? Trabalha para a hermenêutica jurídica contemporânea. Ele vai continuar realmente falando a respeito dos princípios, na ideia de que eles constituem o norte da interpretação, tá certo? No sentido de que todos esses princípios são padrões obrigatórios, todos eles devem ser respeitados. O que vai caber realmente ao juiz é simplesmente modular a influência desses princípios para um determinado caso ou não. Apenas diante de uma situação jurídica concreta, poderemos saber qual é o princípio que será aplicado, como aquele que melhor se adapta à solução do caso e que serve de base para as instituições e leis da comunidade. Essa parte é muito criticada, porque, novamente, a despeito de ele dizer que está tentando aqui tirar a discricionariedade do juiz, ainda permanece muito vago, porque o juiz vai ter a possibilidade de, pela análise do caso concreto, decidir qual é o princípio jurídico que ele vai aplicar. E aí você pode ter 3 princípios, 4 princípios jurídicos, e você vai decidir qual seria o princípio jurídico mais importante para aquele caso concreto. Obviamente, isso vai trazer necessariamente uma decisão subjetiva por parte do juiz, como no caso, por exemplo, do aborto, que eu mencionei anteriormente. Você tem ali vários princípios jurídicos. Por que a Suprema Corte americana escolheu exatamente o princípio do direito à privacidade? Talvez porque era o que permitia a questão da legalização do aborto? Pode ser. E aí, nesse caso, de alguma maneira, você não tem como escapar que houve ali na verdade, uma escolha preferencial por parte do juiz ou não. Ou então, quando você pensa, por exemplo, no caso de julgamento de determinadas políticas públicas, no caso do Brasil, eu tenho o princípio da reserva do possível, dos recursos públicos, e ao mesmo tempo você tem também o direito à saúde das pessoas. Como escolher, eu obrigo ou não obrigo o Estado a garantir um tratamento público, a garantir um determinado, no caso agora do Covid, eu tenho como entrar com uma ação judicial para obrigar o Estado a garantir um respirador para minha mãe ou para o meu pai que está doente.
Então, o Estado é obrigado a fazer isso considerando essa situação de pandemia. Então, são questões judiciais. E aí, no caso concreto, eu vou decidir qual é o princípio mais importante para esse caso. Obviamente, aí vai ter um espaço de discricionariedade do juiz. Vai depender realmente da percepção do juiz em relação àquele caso concreto, sobre que princípio é mais importante para aquele caso concreto. E os argumentos da política, tá certo? No caso, haver uma decisão, como eu falei para vocês, eles mencionam 3 regras, princípios e diretrizes políticas. Eles vão tentar justificar uma decisão política, ou seja, e aí quando o Poder Judiciário, de alguma maneira, decide uma questão considerada política, ele vai necessariamente dar uma decisão que vai impactar um certo número de pessoas. É uma decisão que não vai impactar unicamente um caso específico. Uma coisa é eu entrar com uma ação e o resultado daquela ação impactar a minha vida e a da outra pessoa, contra quem eu estou litigando. Outra coisa é o Poder Judiciário dar uma decisão, o STF dar uma decisão a respeito, por exemplo, de uma política pública, e essa política pública vai influenciar a vida de 100 mil, 200 mil pessoas. Se você tem realmente uma decisão que de alguma maneira vai impactar um objetivo coletivo, uma comunidade, você vai ter ali um argumento, uma decisão política. E os argumentos para aquela decisão necessariamente serão argumentos políticos também. Então, por exemplo, o argumento a favor de um subsídio, ou seja, de um valor para a indústria aeronáutica, que apregou que tal subversão irá proteger a defesa nacional, é um argumento da política. Então, se o Poder Judiciário, por exemplo, define que que é obrigatório que o governo sei lá, libere aí um determinado número de recursos para a população, porque nós estamos em um período de pandemia. É uma decisão política. E a argumentação dessa decisão não é baseada simplesmente em princípios e regras, é baseada também em política. Então, obviamente que o Poder Judiciário se transforma numa corte política. Os argumentos de princípio, eles podem justificar uma decisão política, obviamente. Eles vão, no caso, mostrar que essa decisão respeita ou garante o direito daquelas pessoas. Então, e obviamente vai haver a modulação, como nós falamos anteriormente. Vamos imaginar um exemplo, então. Eu peguei um exemplo aqui para vocês de um caso, que nesse momento ele está em repercussão geral no STF, tá certo? Mas que ele com certeza vai ser decidido utilizando as perspectivas de interpretação do Ronald Dworkin, com toda certeza. Então, o caso aqui de uma funcionária que foi aprovada em um concurso público, a professora da rede pública, durante o estágio probatório, um estágio probatório de 3 anos, ela teve 90 faltas. É uma pessoa assim, bem assídua, dá para ver. A servidora alegou que as suas faltas ocorriam em virtude das suas convicções religiosas. Sendo adventista, estaria impedida de trabalhar a partir do entardecer da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Então, os adventistas, segundo consta no processo, e a explicação da autora, os adventistas eles não podem eles consideram o dia como o dia começa, na verdade, no pôr do sol, exatamente como os judeus consideram. Então, no pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, teria um dia. E aí, nesse caso, ela não poderia trabalhar a partir, por exemplo, da noite de sexta-feira até o fim da tarde do sábado. Nesse caso, como ela tinha aulas às sextas-feiras à noite, ela acabava não comparecendo e acabou juntando aí 90 faltas, o que levou a servidora a ser exonerada do cargo, né? Ela não passou no estágio probatório e acabou sendo exonerada. Por isso, a dita servidora ingressou na justiça e, após acordo mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, confirmando, ela já tinha sido confirmada a exoneração dela pelo tribunal, aliás, pelo juiz, o Tribunal de Justiça confirmou isso, dizendo que a exoneração da professora foi regular, diante do cometimento de 90 faltas injustificadas. Lembrando que a legislação fala a respeito de como é que se justifica uma falta. E aí, nesse caso, a justificativa da falta seria por razões realmente de doença. Ela não estava doente. Na verdade, a ausência dela durante as aulas era por motivo de convicção religiosa.
A servidora, então, depois que ela foi condenada em 2 instâncias, né, perdeu o cargo em 2 instâncias, ela interpôs um recurso extraordinário, tá certo? Baseado no artigo A do inciso 3º do artigo 102 da Constituição Federal, a linha A, inciso 3º, artigo 102 da Constituição Federal, que diz, basicamente isso, que toda lesão realmente a algum tipo de princípio ou artigo previsto na Constituição Federal deve ser levada ao Supremo. E ela ingressou no Supremo Tribunal Federal, tá certo? E aí ela alega, por exemplo, a transgressão dos artigos 5º, inciso 4º, inciso 6º, artigo 41 da Constituição, artigo 18 do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos e o artigo 12 do Pacto de São José da Costa Rica, tá certo? Ainda falou, por exemplo, da questão da proibição da outorga pelo estar de privilégios exclusivos à religião específica. Ela fala disso, mas ao mesmo tempo diz que as faltas foram justificadas, considerando a liberdade religiosa e, obviamente, o fato dela pertencer a uma igreja que considera que laborar no período do dia santo, que seria do fim da sexta-feira à noite até o sábado, pôr do sol do sábado, seria considerado uma violação da doutrina daquela religião. E ela ainda se colocou, segundo o processo, à disposição para trabalhar em um horário estendido ou em dias alternativos, o que nunca lhe foi permitido. E, nesse caso, configuraria uma violação do artigo 8, da parte final do inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal. Esse, basicamente, é o caso. Né? E a gente percebe aqui que o caso chegou ao Supremo. No Supremo, ele recebeu, vamos dizer assim, o título de repercussão geral, ou seja, é uma coisa que o plenário precisa se reunir para decidir. Porque existe uma legislação que diz que o servidor público, ele deve cumprir estágio probatório, ele tem um dever de assiduidade, e existe também uma questão da igualdade, não deve haver diferenciação entre os servidores públicos. Mas aí ela alega a questão da liberdade religiosa, que precisa ser respeitada. Agora imaginem, e aí são muitas questões que podem ser colocadas aqui, né? A liberdade religiosa é um princípio importantíssimo. É necessário respeitar e manter a liberdade religiosa das pessoas, sempre. Se você permitir uma violação à liberdade religiosa das pessoas, de repente você entra num estado onde nenhuma crença, nenhuma liberdade, nenhum pensamento acaba sendo permitido ou respeitado. Então, é um dever de liberdade, respeitar a liberdade religiosa. Só que, no caso, se todas as pessoas tiverem crenças que, de alguma maneira, afetem sua possibilidade de trabalho, de elaboração, isso pode vir a gerar um caos dentro do serviço público. Então, imagine se todas as pessoas, por exemplo, fossem adventistas, ninguém iria trabalhar na sexta-feira, à noite, nem no sábado. Então, isso poderia gerar um problema que iria ferir, por exemplo, o princípio da eficiência. Então, é uma coisa que precisa ser ponderada, que precisa ser pensada. Perguntas. Como é que o Dwork recomendaria a análise desse caso? O Dwork ia adorar esse caso, não tenho a menor dúvida disso. Com certeza ele teria muitas lições a dar a respeito de como é que a decisão poderia ser construída nesse caso. Primeira coisa é separar as regras. As regras aqui, artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, que fala exatamente da liberdade religiosa, liberdade de crença e consciência, liberdade de culto. Alinhado o inciso 3º, que fala exatamente que quem julga isso não é o tribunal, é o Supremo Tribunal Federal. É o artigo 5º, inciso 4º e 6º, que vai tratar de aspectos da privacidade, da liberdade da pessoa. E o artigo 18 e o artigo 12. O 18 do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos e o 12 do Pacto de São José da Costa Rica. São 2 tratados internacionais que o Brasil assinou, ou seja, o Brasil é signatário desses 2 tratados, e por isso esses tratados eles são absorvidos pelo nosso ordenamento jurídico como direito supralegal. Ou seja, eles estão ali basicamente quase no mesmo nível da Constituição Federal. Vejam só, né? E esses 2, tanto o artigo 12 do Pacto sobre Direitos Civis, quanto o artigo 18 do Pacto sobre Direitos Civis e o artigo 12 do Pacto de São José da Costa Rica, eles tratam da mesma coisa, liberdade religiosa. Eu copiei aqui, nesses slides, eu vou mandar para vocês, obviamente, vocês têm acesso a isso no AVA, tá certo? Então, alguns dos dispositivos. O artigo 41, que fala exatamente do tempo de estabilidade do servidor público após 3 anos, tá certo?
E o artigo 18 do Pacto sobre Direitos Civis, que fala aqui sobre a liberdade de pensamento, de consciência, de crença. E o artigo 12 do Pacto de São José da Costa Rica, que fala também de consciência, liberdade de crença, liberdade de religião, liberdade de exercício de culto. E aí, quais são os princípios que estão ali em jogo, que estão em cima da mesa, né? Você vai ter ali o princípio da igualdade. A gente está conjecturando aqui, pessoal, porque o STF não decidiu ainda, né? Mas nós temos ali na mesa o princípio da igualdade, no sentido de que ela precisa ser tratada como todos os outros. E não pode haver acepção de pessoas dentro do serviço público. Então, se você permite que uma pessoa não exerça o serviço na sexta-feira à noite, porque tem uma determinada objeção de consciência em virtude de convicção político-religiosa, você vai ter que permitir isso para todas as outras pessoas também, que porventura venham a ter os mesmos princípios. Ou você permite para todo mundo, ou você não permite para ninguém, porque deve haver igualdade entre todos. Mas aí existe o princípio da liberdade religiosa. É necessário respeitar as religiões, é necessário respeitar a liberdade de culto das pessoas. Você não pode haver cerceamento ou impedir essa pessoa de ser, mas então era melhor se a pessoa tem esse problema, ela não deveria nem ser servidora pública. Mas aí você está ferindo o princípio da igualdade. Todo mundo tem que ter direito de prestar concurso público. Você não pode lançar um edital, sei lá, para professor, dizendo que as pessoas que tiverem, que forem adventistas ou que não trabalharem no sábado ou na sexta-feira à noite, vocês não podem prestar concurso público. Não pode haver esse tipo de concurso, porque, na verdade, isso é ferir o direito à igualdade. Considera-se que todo mundo é igual perante a lei. É necessário também atentar para o princípio da dignidade da pessoa humana, né? O fato, por exemplo, de uma pessoa se sentir violada na sua liberdade de culto, na sua liberdade de crença, isso fere a dignidade daquela pessoa. Então, não é um princípio decorativo, é um princípio muito importante. Você causa uma dor, literalmente, a essa pessoa, porque ela está ferindo um princípio de crença. Então, esse princípio da dignidade precisa ser respeitado também. O princípio da impessoalidade no serviço público, o princípio da eficiência. Eu listei alguns, mas com certeza muitos outros vão ser trazidos. Todos esses princípios estão na mesa, assim como as regras. Eu posso até mesmo separar algumas dessas regras. Algumas dessas regras podem ser tiradas ou não, mas os princípios não. Os princípios, todos eles terão que ser levados em consideração para dar esse julgamento. E a questão para o Dworkin aqui é exatamente dizer o seguinte: qual princípio é mais importante para esse caso concreto? Para esse caso concreto, qual é o princípio que é mais importante? Qual é o objetivo mais importante para esse caso concreto? Então, é em relação a isso, é esse caminho que você vai tentar seguir. E aí, necessariamente, uma interpretação integrativa de todos os princípios, das regras, procurar dar uma justificativa principiológica para o porquê que aquela decisão foi tomada. Se o STF, por exemplo, vir a decidir que ela deve ser reintegrada, é necessário que se fundamente, se dê uma justificativa principiológica, baseada em princípios, para que essa pessoa que, mesmo com 90 faltas, mesmo não tendo cumprido o período de estágio probatório, ela seja mantida no cargo. E se ela não for mantida no cargo, uma explicação do porquê que o princípio da liberdade religiosa não foi dado, nesse caso específico. E aí, restrição das regras, ponderação dos princípios. Basicamente, esse seria o método do working, tá certo? Então, gente, basicamente isso é tudo, tá certo? Eu peço que vocês agora se dirijam ao fórum da disciplina, está disponível lá no ABA. Vocês vão ver um caso parecido com esse, tá certo? E eu quero exatamente que vocês dissertem sobre a forma de resolução desse caso baseado no pensamento do working, tá certo? Abraço para vocês e até daqui a pouco.